Para a nossa meditação nessa oportunidade, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo de número 3, nós veremos os versículos de 8 a 12. Mesmo assentados, façamos essa leitura com reverência ao nosso Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, terceiro capítulo, leitura dos versículos de 8 a 12. Eu farei essa leitura e peço que os irmãos se atentem, por gentileza. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Santíssimo, poderoso, grandioso Deus, nós oramos ao Senhor. Oramos clamando nesse instante no qual acabamos de ler a sua palavra, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Ó Deus bendito, que o seu Santo Espírito nos capacite a compreendermos o que aqui está escrito para podermos viver de acordo com a sua vontade. Fale profundamente aos nossos corações. Impacte, ó Pai, as nossas vidas, para que não continuemos da mesma forma que estamos. Que possamos progredir, possamos amadurecer na fé, para a honra e glória do seu nome. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Você tem irmão ou irmãos? Se sim, você vai se lembrar do período no qual vocês eram crianças ainda, se é que vocês não são crianças ainda, e em um momento ou outro vocês acabavam brigando. E os pais, para corrigirem, brigavam com os dois, colocavam vocês de castigo e vocês prometiam que não iam falar mais um com o outro de jeito nenhum. Tinha cortado a amizade, de dedinho. Não vou mais falar com você. Não adianta mais falar comigo, porque eu não quero mais saber de você. E passava um período do castigo, e logo você se voltava ao seu irmão, ou ele se voltava a você, porque vocês percebiam que era inevitável, porque vocês precisavam uns dos outros para estarem bem, para estarem vivendo, para estarem se desenvolvendo, para estarem fazendo as tarefas da casa, para terem companhia e principalmente para serem felizes. E nessa oportunidade, meus queridos, eu quero levá-los a refletirmos a respeito da importância de desenvolvermos união em meio ao sofrimento e acerca dos seus benefícios para as nossas vidas enquanto servos de Deus. Como nós temos acompanhado, essa epístola de Pedro é escrita direcionada a um povo que estava sofrendo perseguições, onde muitos estavam morrendo, onde muitos tinham perdido tudo o que tinham, e aqueles que estavam vivos estavam forasteiros em muitas oportunidades da sua residência, da onde eles moravam. Estavam em estado de miséria, mas Pedro, ao invés de levá-los a estarem realmente se lastimando, leva-os a estarem firmes, confiando de que o sofrimento presente é muito pequeno diante de toda a majestade, diante de todo o prazer que é estar na presença de Deus. E diante dessa perspectiva, meus irmãos, eu os convido a aprendermos a desenvolver união em meio ao sofrimento. E nós vamos ver algumas características para nós estarmos desenvolvendo essa união fraternal. Começando aqui no versículo de número 8, nós temos a primeira orientação que o texto nos passa. Observe: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. A primeira característica que nós devemos ter em nossas vidas para desenvolvermos essa união mesmo em meio ao sofrimento é possuir o mesmo sentimento. Devemos todos possuir o mesmo sentimento. Provavelmente, em um dia ou outro, navegando pela internet, navegando em sites de vídeos, você deve ter visto alguma videocassetada. Você deve ter visto algum vídeo de pegadinha que seja,
E você viu vários que dá para rir de doer a barriga, mas ri bastante mesmo. Mas um ou outro você viu uma pessoa se machucando feio, levando uma pancada muito, mas muito forte, a ponto de você sentir a dor, de fazer cara de dor vendo a pessoa se machucar. É diante disso, meus irmãos, que essas cenas nos possibilitam deduzir a dor que a outra pessoa está sentindo. A gente não está sofrendo junto dela a pancada, mas a gente está sendo empático, a gente está compartilhando da dor que ela está sentindo naquele momento. Assim, gera empatia em nossos corações. O apóstolo Pedro ele está escrevendo essa sessão exatamente nesse sentido. Ele está fechando a sua linha de raciocínio a respeito de tudo que ele tinha falado lá no capítulo de número 2 e início do capítulo de número 3, a respeito da importância de sermos submissos a Deus e vivermos em harmonia uns com os outros, vivermos em unidade na fé. E através de várias expressões que denotam essa unidade, o apóstolo Pedro aqui vai nos incentivar a estarmos possuindo o mesmo sentimento. Ele cita várias características desse sentimento que ele deseja que nós tenhamos, para que nós estejamos desenvolvendo, para que nós estejamos possuindo isso em nossas vidas. Pedro convoca os cristãos de todas as áreas da sociedade, não só as mulheres, não só os homens, não só os senhores, não só os escravos, mas todos, a estarem vivendo um compartilhar desse sentimento, a sentirem a dor uns dos outros, a estarem nessa unidade da fé. Tanto que ele começa dizendo, finalmente, sede todos de igual ânimo. Esse substantivo ânimo, ele aponta como base um sentimento bem profundo, que seria uma ideia de igualdade de pensamento. O apóstolo Pedro, ele está se referindo ao fato de nós precisarmos exercitar a nossa mente em Cristo Jesus para compartilharmos do entendimento que Jesus nos passou a respeito da vida. É a igualdade na mente de Cristo Jesus. Para que nós não visemos o nosso benefício próprio unicamente, meus irmãos. Para que nós não sejamos egoístas, mas que, acima de tudo, nós visemos a glória de Deus e o benefício das pessoas ao nosso redor. A igualdade de sentimento, o possuir o mesmo sentimento que o apóstolo Pedro nos leva a termos, a desejarmos, é exatamente isso. Em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, em meio às adversidades da vida, nós todos temos o mesmo sentimento, compactuarmos do mesmo objetivo na vida, que é termos a mente de Cristo, exercitarmos a mente de Cristo em nossas vidas. É tanto que ele continua, esse versículo de número 8, usando mais alguns substantivos. E aqui ele usa o adjetivo compadecidos para denotar exatamente essa ideia de que um cristão deve ter empatia por outra pessoa. Não necessariamente por outro cristão, mas pelo seu próximo. E aqui o apóstolo Pedro nos coloca numa situação bastante embaraçosa. Porque nós muitas vezes pensamos que temos que ser compadecidos pelos que são das nossas casas, por aqueles que vivem conosco. Muitas vezes pensamos que temos que ser compadecidos somente por aqueles que são da nossa igreja. Muitas vezes vamos pensar que temos que ser compadecidos somente por aqueles que são da mesma fé que nós. E é diante disso que o apóstolo Pedro, meus irmãos, vai levar os cristãos deste período, e nós hoje, a estarmos pensando a respeito da importância de sermos empáticos uns com os outros, desenvolver empatia uns pelos outros. Porque em tempo de sofrimento, você chamar uma pessoa para estar esquecendo o seu sofrimento de lado, deixando de lado o seu sofrimento, para se preocupar com o sofrimento de outra pessoa, é pedir para que essa pessoa que estava sofrendo esteja exercitando uma abnegação, um altruísmo muito, mas muito grande. Você está pedindo para que ele cuide da dor do outro, sem que a sua própria dor desapareça. O sentido do Evangelho, meus irmãos, não é nos voltarmos às pessoas quando não tivermos problemas, mas cuidarmos uns dos outros em meio aos nossos problemas, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos sofrimentos. É termos altruísmo mesmo em meio ao sofrimento. Pare para pensar. Bastou iniciar a pandemia e logo nas primeiras semanas, nos mercados, não sei porquê, acabou de uma vez papel higiênico. E eu sei porquê, acabou o álcool em gel. Esse eu sei porquê. O papel higiênico eu não faço a mínima ideia até agora. Mas o álcool em gel e o papel higiênico acabaram de uma vez só. Você pensa, foi porque a população toda se juntou, foi lá comprar para atender suas necessidades. Não foi. Antes fosse, não foi. Uma pequena parcela, uma pequena fatia social comprou tudo que dava. Não porque precisava, mas para que, se caso precisasse, pudesse ter e atender a sua necessidade. Meus irmãos,
Isso é um egoísmo tremendo. É você não se preocupar com o outro. É você olhar para o seu próprio umbigo e realmente falar, não, vou atender as minhas necessidades e o outro que se vire. O problema é dele, não é meu. O apóstolo Pedro nos convida, meus irmãos, a estarmos imitando o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12:15. A estarmos chorando com os que choram, a estarmos nos alegrando com os que se alegram, para que Deus em tudo seja glorificado. O apóstolo Pedro chama os cristãos desse período, dessa época, a estarem se voltando para sentir a dor uns dos outros. E nós hoje, meus irmãos, somos convocados a estarmos fazendo a mesma coisa, a estarmos sendo empáticos uns pelos outros, termos a mente de Cristo Jesus, que visava acima de tudo a glória do Pai e o benefício das pessoas que estavam ao seu redor. Por isso, na prática, essa ideia de fraternalmente amigos é realmente de termos uma consideração muito, mas muito, muito grande pelo outro. Assim como vimos no capítulo de número 2, o fraternalmente amigos tem um sentido de proximidade sanguínea. É o relacionamento visceral de um irmão pelo outro, onde no fundo do seu ser você ama o seu irmão. Pode ter desentendimentos, mas você ama o seu irmão sanguíneo. O apóstolo Pedro nos chama a estarmos fazendo da mesma forma por aqueles que estão conosco, pelos irmãos da fé. Termos essa fraternidade, termos esse amor profundo, visceral, uns pelos outros, para que em tudo nós supramos as necessidades uns dos outros. É o que nos torna amigos mais chegados que irmãos. É o que nos torna bem próximos. Este amor fraterno, meus irmãos, nos possibilita que usemos de misericórdia uns pelos outros. Porque se não fosse isso, a gente não tinha ninguém mais na igreja. Na primeira dificuldade que a gente tivesse, não agíssemos com misericórdia, a gente não voltava mais. Na primeira vez que eu sugerisse um cântico para cantar no louvor e não cantassem, pronto, não vou voltar mais. Na primeira vez que eu sugeri alguma coisa e não me atenderam, eu não voltaria mais à igreja. O fraternalmente amigos, agindo com misericórdia, nos possibilita, meus irmãos, entendermos que nem sempre o que nós queremos é o melhor e que a necessidade do outro também é nossa necessidade. Dessa forma, o apóstolo Pedro, ele usa, para finalizar esse seu entendimento sobre sentimento, o adjetivo humildes, para estar nos ensinando a respeito de entendermos que, através da humildade, nunca acharíamos que somos bons demais para amar o outro, e que o outro jamais será bom demais para receber o nosso afeto. Através da humildade, através desse amor, nós compreendemos que precisamos uns dos outros. Nós somos codependentes em Cristo Jesus. Nós existimos para juntos estarmos compartilhando o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos mais do que nunca amar uns aos outros, como nós amamos a Deus e como nós nos amamos. Amar o outro, ter uma consideração muito grande pelo outro. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos unidos, sejamos um, sejamos de Cristo Jesus, tenhamos o mesmo sentimento. Como se não bastasse só essa ideia de tantas características que a gente tem que desenvolver para ter o mesmo sentimento, o apóstolo Pedro continua no versículo de número 9, nos passando uma segunda característica para desenvolvermos essa unidade em meio ao sofrimento. Observe: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. A segunda característica que nós precisamos desenvolver em nossas vidas, para que a união em meio ao sofrimento exista, é possuir o mesmo procedimento. Se você gosta de futebol, certamente você foi impactado recentemente pela guinada que o Vasco da Gama teve este ano. Um time que estava capengando vários anos seguidos aí para não ser rebaixado, este ano começou a dar a vida em campo e os torcedores ficaram bastante animados. Você me pergunta, por quê? O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa, responsabilidade, mérito de todos os jogadores, mas principalmente do Germán Cano. Esse rapaz aqui se apegou de tal forma ao Cruz Maltino que ele falou o seguinte: eu darei tudo de mim para trazer alegria aos torcedores do Vasco. E aí o que ele fez? Cumpriu. E aí os jogadores todos viram a sua animação e começaram a imitá-lo, começaram a dedicar-se ao máximo possível para trazer realmente resultado para a torcida. Era um empenho coletivo para trazer respeito ao clube, para trazer respeito à torcida
e para realmente demonstrar seriedade e amor a essa camisa. O apóstolo Pedro, meus irmãos, instrui os cristãos a possuir esse mesmo entendimento, unidade de procedimento. É todos juntos querendo exatamente a mesma coisa. É todos juntos agindo de igual forma. Dessa forma, o padrão que nós deveríamos seguir, o padrão para as nossas vidas, é o padrão do Evangelho, meus irmãos. Hoje pela manhã nós ficamos bastante tempo conversando a respeito de usos e costumes em 1 Coríntios 11, e nós podemos perceber que o que vai determinar se o uso ou costume é adequado ou não é o Evangelho, unicamente o Evangelho, que nos mostra o que é certo e errado e nos mostra a sermos guiados pelo amor. Dessa forma, através do Evangelho, nós aprendemos que o cristão ele age e reage não através do que nós estamos sofrendo, mas através da instrução da palavra de Deus. Como eu já disse em outras oportunidades, o apóstolo Pedro ele não está nos incentivando a sermos saco de pancada dos outros. Não está nos incentivando a sermos capazes das outras pessoas. Mas ele está nos dizendo para não devolvermos aos outros da forma como eles merecem, mas para nós estarmos agindo e reagindo de acordo com a graça que nós recebemos, porque nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia. Por isso não devemos devolver o mal com o mal e não devolver da forma como eles merecem, mas tratá-los como nós somos tratados em Cristo Jesus, devolvendo o mal através do bem. Recebemos o mal, devolvemos o bem. É o mesmo princípio que Jesus nos apresenta em Lucas, no capítulo de número 6, nos versículos 27 a 31, onde ele vai nos incentivar a darmos a outra face, no sentido de que, se possível, saia no prejuízo, para que resolva a questão. Como o apóstolo Paulo sempre nos instrui em suas cartas, no que depender de nós, termos paz com todos os homens. É exatamente esse entendimento. O ponto, meus irmãos, não é receber o mal e falar, nossa, que maravilha, como eu gosto de ser maltratado. Não, é receber o mal, ficar triste por isso, com certeza. Mas na medida do que você pode, devolver com o bem, devolver de uma forma que você foi tratado em Cristo Jesus, em graça e em misericórdia. É tratar o outro não como ele merece, mas como você foi ensinado no Evangelho. A ideia de unidade de sentimento, ela resulta nesse procedimento igualitário em nossas vidas, onde nós não estamos preocupados com o prejuízo em si, mas estamos preocupados, acima de tudo, com o benefício do nosso próximo e com a glória de Deus através das nossas ações, através do nosso procedimento. Por isso, o apóstolo Pedro nos chama a vivermos pela graça e, quando recebermos o mal do próximo, desejarmos o bem. Difícil demais, né? Muito difícil, muito difícil. A nossa sociedade nos ensina que, no que depender de mim, eu tenho que passar a perna no outro e devolver o mal 2 vezes, se possível, porque é assim que eu fui ensinado, é assim que a nossa sociedade nos ensina. Tanto que hoje nós temos 2 premissas, 2 frases que nos ensinam bastante o que o apóstolo Pedro diz aqui. A primeira é, tudo que você me desejar, eu te desejo em dobro. É assim. E a segunda, nunca deseje ao outro o que você não deseja a si mesmo. São 2 frases bem populares que resumem bem o entendimento de que você deve buscar o benefício do outro no que depender de você. Você deve desejar para o outro o que você quer para você. E eu tenho certeza que você não deseja malefícios à sua vida. E você deve fazer ao outro o que você deseja que seja feito com você. E você não deseja que façam o que é errado contigo. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Pedro, nesse versículo de número 9, nos aconselha a estarmos reagindo ao mal com o bem, pois nós simplesmente damos o que nós temos. Se nós temos graça, devolvemos com graça. Se nós temos misericórdia, devolvemos com misericórdia. Se nós não somos alcançados por Cristo Jesus, se o Evangelho não foi enraizado em nossos corações, graça e misericórdia não fazem sentido para nós. E tratar o outro como ele merece é a atitude mais racional e a atitude mais prática de nós fazermos. Mas se fomos alcançados por Cristo Jesus, se o Evangelho está entranhado em nós, graça e misericórdia devem ser demonstrados no nosso procedimento, devem ser demonstrados na nossa forma de agir. Aí você pensa, mas pastor, o que eu vou ganhar com isso? Nada. E não é para você ganhar mesmo não, você não vai ganhar nada. É para Deus ser glorificado, meus irmãos. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós visamos não o que vamos receber, mas nós visamos a glória de Deus e o benefício do outro. A recompensa não vem das pessoas, ela vem do Senhor. E nós já recebemos uma recompensa muito maior do que nós poderíamos nos esforçar para receber, que foi a salvação em Cristo Jesus. Tanto, meus irmãos, que nós não vivemos em santidade para obter a salvação. Nós conversamos ontem sobre isso com os homens.
Nós não vivemos em santidade para recebermos a salvação. Vivemos em santidade porque nós somos salvos e queremos evidenciar a salvação em nossas vidas. E é através da santidade que nós fazemos. Por isso, o apóstolo nos instrui a abençoarmos nossos inimigos, em palavra, ação ou pensamento. No que depender de nós, não tratarmos os outros como eles merecem, mas tratá-los pela graça e a misericórdia que nós recebemos. Para você gravar bem, o padrão de comportamento do cristão é a graça em meio aos que vivem na graça, e a graça em meio aos que vivem fora da graça também. Seja crente, seja descrente, o nosso comportamento, o padrão do nosso agir é o Evangelho. É a graça e a misericórdia que nós recebemos em Cristo Jesus. Volto a reafirmar. O apóstolo não nos instrui a sermos saco de pancada dos outros, mas a sermos diferentes das pessoas que não servem a Cristo Jesus. O nosso padrão de comportamento é Cristo Jesus. É a demonstração que Cristo Jesus nos deixou, de graça e misericórdia. Portanto, sejamos unidos, sejamos um, sejamos de Cristo Jesus. Terceira e última característica que nós precisamos desenvolver para vivermos a unidade, a união em meio ao sofrimento, se encontra nos versículos 10 a 12, que diz o seguinte: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. A terceira característica que nós somos instruídos a desenvolvermos é possuir o mesmo objetivo. Se você já participou de uma festa infantil, ou se você já organizou alguma, você presenciou um momento ali que é de guerra ferrenha, que é o estourar do balão de doces. Naquele momento ali, a criançada embaixo daquele balão, que se o organizador for bastante visionário, vai encher de farinha também, né, para dar bastante graça naquele momento. Eles não estão pensando de forma nenhuma no prejuízo. Se vão machucar ou não, se vão levar cotovelada, chute, puxão de cabelo, se vão ser esmagados, se vão beijar o chão, eles não estão nem um pouquinho preocupados com isso. O negócio ali é conseguir o máximo de doce possível. E aí, eles se esforçam, sofrem o prejuízo para conseguirem atingir o seu objetivo. E é diante disso que eu pergunto a cada um de vocês: será que realmente a paz para a glória de Deus não vale de nós o mesmo esforço? De levarmos alguns prejuízos, de sofrermos alguns momentos de inconveniência? Será que não vale o mesmo esforço da nossa parte, assim como as crianças se esforçam? É exatamente sobre isso que o apóstolo Pedro trata nesses 3 últimos versículos. Ele faz uma paráfrase do Salmo 34, nos versículos 12 a 16, mudando pouquíssimas coisas. É quase que literal o que está lá, mas ele muda uma parte ou outra, citando de memória o que está escrito aqui, para elucidar os cristãos a respeito da importância de um objetivo claro e definido: buscar e empenhar-se pela paz para que Deus seja glorificado. A sua base de argumentação, meus irmãos, a base de Pedro, repousa sobre o princípio de almejar uma vida boa, uma vida feliz, algo que somente é possível através da paz. Porque sem paz você pode ser bem abastado e você vai ser infeliz. Sem a paz você pode ser uma pessoa que tem acesso a muitas coisas, mas tendo muitas coisas você ainda vai ser infeliz. Por isso, é muito interessante nós entendermos o seguinte: o apóstolo Pedro não está falando a pessoas que estavam tirando férias. O apóstolo Pedro não estava falando a pessoas que estavam passeando. O apóstolo Pedro estava falando a pessoas que estavam vivendo estados muitas vezes de miséria, sendo maltratados, muitas vezes desejando que Cristo voltasse logo para que acabasse o sofrimento. Ele fala a essas pessoas, incitando essas pessoas a desejarem viver, ao invés de desejarem a morte para suas vidas. Ele aponta algo que nós nunca devemos esquecer: a vida é boa não pelo que nós estamos vivendo no momento. A vida é boa porque é um presente de Deus. É Deus que nos deu, e por isso devemos aproveitá-la da melhor maneira possível. O cristão, portanto, que deseja viver uma vida boa, uma vida feliz, deve refrear a sua língua, controlar a sua língua realmente, porque é o único meio para alcançar paz entre os homens. Basta que você perceba: você pode fazer muitas coisas boas, pode fazer tudo que a outra pessoa deseja que você faça, mas se você falar uma palavrinha ali que é inadequada para o momento, acabou a paz. Acabou imediatamente a paz. Por isso, controlar a língua, refrear a língua é tão importante para nós termos paz entre os homens.
para alcançar esse objetivo, é importante nós entendermos que a paz é necessária, não apenas de forma conceitual, mas de modo prático. Nós precisamos viver essa paz. Nós precisamos realmente demonstrar que essa paz faz sentido em nossas vidas. Não sei se você já parou para observar, mas homens mentirosos têm uma dificuldade muito grande de serem aceitos, mesmo quando falam a verdade. Às vezes estão falando coisas muito, muito verdadeiras, mas pelo hábito de mentir constantemente, as suas palavras não têm peso algum, porque o seu caráter impede que as suas palavras tenham valor. Para nós, enquanto servos de Deus, nós devemos seguir o que Cristo Jesus nos ensinou, lá em Mateus 5,37. Sede, pois, o seu sim, sim, e o seu não, não. O cristão, meus irmãos, deve ter uma palavra alinhada à sua vivência. O meu caráter e a minha palavra, eles devem estar alinhados, devem ser complemento um do outro, para que as pessoas vejam em mim o caráter de Cristo Jesus e percebam um compromisso intenso de viver da forma que agrada a Deus, e não da forma que me agrada simplesmente. É viver da forma que agrada ao meu Deus, e não simplesmente da forma que me agrada. Através disso, o cristão, ele não deve apenas desejar a paz como se fosse uma candidata a Miss Universo, né? Qual que é o seu maior sonho? Que haja paz no mundo todo. Mas o que você tem feito para que haja paz pelo menos na sua casa? O que você tem feito para que haja paz ao menos no seu trabalho? O que você tem feito para que haja paz na sua igreja? O que você tem feito para que haja paz em seus relacionamentos? O apóstolo Pedro coloca uma expressão aqui que realmente nos deixa numa saia muito justa, porque ele coloca para nós não apenas desejarmos a paz, mas nos empenharmos para alcançar a paz. Empenhar, meus irmãos, é realmente você dar tudo de si, é se esforçar realmente para que ocorra. O cristão não deve apenas desejar a paz, mas dar tudo de si para alcançá-la. Um incentivo para as nossas vidas é que os olhos de Deus estão sobre todos os homens. Os seus ouvidos estão abertos para ouvir as nossas orações, meus irmãos, o tempo todo. Através de Cristo Jesus nós temos essa liberdade. Os olhos de Deus estão sobre os justos e sobre os injustos. A retribuição do Senhor virá para a salvação para os justos e a condenação para os injustos. Não ficará sem a justa retribuição nenhum dos homens. Através de Cristo Jesus recebemos a retribuição graciosa. Fora de Cristo Jesus é a punição justa para todos os pecados. A unidade objetivo nos capacita a vermos a vida com outros olhos, a vê-la como agradável, como boa, como prazerosa, como algo que deve ser vivido, como algo que deve ser aproveitado. Portanto, meus irmãos, sejamos unidos, sejamos um, sejamos de Cristo, porque os momentos de dificuldade muitas vezes nos isolam. A gente sofre e às vezes acha que ninguém vai entender, ninguém vai compreender o nosso sofrimento. E ao invés de tentar buscar ajuda, a gente pensa, é melhor me isolar, é melhor ficar longe de todo mundo. Sofrer calado é melhor. Ninguém será capaz de me compreender. Porém, meus irmãos, a união é o melhor remédio, a melhor resposta para a dor e o desespero. Nós não precisamos achar que ninguém vai nos entender, porque em Cristo nós compartilhamos do mesmo sentimento. Através dessa unidade de sentimento, nós somos capacitados a entender que quando sofremos juntos, Cristo Jesus nos ampara. E através do agir do Espírito Santo nos corações dos que servem a Deus, nós somos amparados pelos irmãos na fé, seja em palavra, seja em ação, seja num simples abraço. Nós somos amparados pelos irmãos da fé. Nós não precisamos sofrer a mesma dor para saber o gosto do mesmo remédio. Não precisamos passar pelo mesmo sofrimento para sabermos como Cristo nos ampara em meio à nossa dor. Em Cristo Jesus, nós todos somos amados, somos amparados. Por isso, não espere que alguém adivinhe o que você está sofrendo. Não espere que alguém deduza qual é o seu sofrimento. Procure os seus irmãos da fé. Abra-se conosco e veja como Deus usará cada um dos irmãos dessa igreja para estarem amparando, para estarem cuidando da sua vida no seu momento de dificuldade, no seu momento de dor. Nós não somos de forma alguma burros, meus irmãos, por agirmos assim, nos importando com os outros. Nós não somos intelectualmente inferiores por agirmos com ética em uma sociedade totalmente antiética. Na verdade, nós somos a esperança para esse mundo decaído, porque nós portamos a mensagem de Cristo Jesus. É somente através dele que há esperança para esse mundo caído.
através da nossa unidade na fé, através da nossa unidade de comportamento, nós provamos ao mundo que a dor não é desculpa para a devassidão, mas é combustível para exercitarmos a nossa fé. É o combustível para nós estarmos demonstrando que em nossos corações existe Cristo Jesus. Nós não somos masoquistas, meus irmãos, nem sonhadores, nem pessoas que são bobas. Nós somos pessoas que beberam da água limpa e não conseguimos mais nos saciar com a putefra água do mundo, que o mundo pode nos oferecer. A água podre que o mundo oferece não sacia a sede de quem bebeu a água limpa de verdade, a água em Cristo Jesus. Nós somos imitadores de Cristo Jesus. Nós somos resgatados em Cristo Jesus. Nosso objetivo, meus queridos, não é fama, não é dinheiro, não é reconhecimento, mas a paz sempre que possível, para que Deus seja glorificado. Nós não vivemos esperando uma retribuição no futuro, ou de alguma forma, um presente de Deus, porque nós recebemos uma estrelinha de bons meninos, não. Nós vivemos, na verdade, no presente, de forma íntegra, para demonstrarmos ao mundo que a nossa salvação não é conseguir nada, ela não depende do que nós fazemos, mas a demonstração de que somos salvos depende da forma como nós vivemos. O nosso objetivo não é convencer o mundo, mas brilhar nele. Nós somos um corpo, meus irmãos. Nós somos um homem só diante de Deus. Nós somos a Igreja Presbiteriana das Palmeiras em ação. É assim que nós nos identificamos, é assim como nós nos tratamos. Por isso, no que depender de nós, vivamos em unidade de sentimento, de procedimento e de objetivo para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que trate os nossos corações nessa oportunidade e que essa unidade que nós aprendemos na teoria seja colocada em prática a partir dessa semana. Oremos. Amado Deus, bondoso e poderoso Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez. Oramos, ó Pai, porque nós fomos edificados pela Sua palavra. O apóstolo Pedro, usado pelo Senhor de forma inspirada, trouxe a nós, ó Pai, instruções a respeito da importância da unidade e de como devemos viver para a glória do Senhor. Santo Deus, que nós, nessa semana que se inicia, possamos, na verdade, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos da palavra do Senhor. Que possamos verdadeiramente vivermos em unidade, ó Pai, não apenas teórica, mas prática. Desperte os nossos corações, Senhor, para que confiemos uns nos outros, para que o nosso amor não seja fingido, mas sejamos verdadeiramente, fraternalmente amigos, ó Pai. Que o nosso procedimento seja reflexo da nossa unidade de pensamento no sentimento de Cristo Jesus, através da mente de Cristo sendo exercitada em nossas vidas, ó Pai. Que o nosso objetivo não seja outro a não ser a propagação da Sua palavra, a glória do Seu nome e o benefício tanto das nossas vidas como das pessoas ao nosso redor, Senhor. Que cada um dos irmãos dessa igreja, cada um de nós, possamos verdadeiramente, ó Pai, vivermos para o Senhor, para o benefício do nosso próximo e para que o Seu nome seja glorificado a todo instante. Nos ajude, ó Pai, a confiarmos uns nos outros, a amarmos uns aos outros e vivermos a forma que realmente glorifica o Seu nome. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe.